Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Jesus, nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Hoje nós vamos estudar juntos a questão 280 do Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec faz a seguinte questão: de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? E os espíritos vão responder da codificação: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Antes de nós entrarmos na questão propriamente dita, vamos recordar um pouquinho do que se trata essa sessão do Livro dos Espíritos, em que Kardec está estudando como que ocorre esse relacionamento, né, entre os espíritos. Por exemplo, como se constitui, vamos basicamente simplificar, essa sociedade do mundo espiritual, ou seja, alguém obedece a alguém, existe um governo, existe um mando, né? Existe uma autoridade, um espírito é subordinado a outro espírito, porque na nossa crença religiosa milenar, por exemplo, nós tínhamos os anjos que ficavam junto a Deus, né? E os próprios anjos tinham uma certa hierarquia. E assim ia acontecendo com todos os níveis, né, no mundo das almas. Ou seja, havia ali, tanto no lado positivo, no céu, um grau de hierarquia, como até no próprio inferno também existia uma certa hierarquia. Tudo isso, assim, o pensamento que vem do nosso conhecimento desde milênios, né? Então Kardec, de certa forma, ele vai estudando justamente isso. Olha, no mundo espiritual, como ocorre esse relacionamento espiritual? E as questões anteriores vão mostrando, os espíritos vão mostrando que no mundo espiritual, o critério de avaliação não é a posse, não é o conhecimento, o grau de conhecimento que aquela pessoa, algum título que ela possa ter acumulado, nada que possa ser avaliado dessa forma como a gente faz no mundo material. Ou seja, a nossa autoridade, a nossa posição no mundo, ela é dada, primeiro, em função da nossa condição material e financeira, primeiro critério. O segundo critério é se a gente tem algum cargo de autoridade pública, mesmo se a gente não tem grandes posses, mas se eu tenho um cargo, eu sou uma autoridade. Às vezes a pessoa que detém um grande conhecimento, né, um cientista muito reconhecido, um filósofo muito estudado, essa pessoa adquire um grau de respeitabilidade, uma hierarquia que outras pessoas vão seguir, né? Por exemplo, vamos pensar um Einstein, né? Ele, enquanto encarnado, ele gozava, já depois das suas teorias, que ele já ficou reconhecido pelo que ele propôs na física, ele adquiriu uma notoriedade e isso lhe conferiu uma certa autoridade. Essa autoridade é fruto do conhecimento científico que ele tinha, né? Que ele tem, né, inclusive. E assim também as outras pessoas, um grande juiz, um governante, eles têm essa autoridade baseada no posto que ocupam. E tem pessoas que também têm uma autoridade, tiveram uma grande autoridade em função da fortuna material que tiveram. Uns Rockefeller da vida, por exemplo, nos Estados Unidos. Ou seja, pessoas que tiveram uma grande fortuna imensa, e isso lhes conferiu autoridade. Isso no mundo material. No mundo espiritual, os espíritos vão responder, o critério é outro, né? Não é fortuna material acumulada, não é uma posição de mando ou de governo que a pessoa tem ocupado aqui,
não é sequer o conhecimento. Às vezes um grande cientista, uma pessoa que detém um grande conhecimento, não significa que no mundo espiritual ela vai ter uma respeitabilidade muito grande. Porque lá o critério é outro. O critério no mundo espiritual é basicamente a condição moral daquele indivíduo. É certo que a doutrina espírita fala que nós temos que ter as duas bases para o crescimento do espírito: o conhecimento científico, né? Mas precisamos, talvez muito mais, também a base moral. Porque muitas vezes o conhecimento científico ele conduz à falência moral quando mal utilizado aquele conhecimento. Então, o critério essencial para o mundo espiritual é a condição moral daquela criatura. Mas, só utilizando até como exemplo, uma vez eu ganhei um pequeno livro aqui da Brigada Militar, Brigada de Infantaria aqui do Exército Brasileiro aqui em Goiânia, e o livro ele tinha algumas fotos, contava a história da brigada, mas tinha algumas frases que colocavam os valores ali da brigada. E uma frase que tinha uma foto, e tinha a seguinte frase, que diz assim: a autoridade está no caráter e não no posto. A autoridade está no caráter e não no posto. Isso num livro da Brigada Militar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a autoridade de um membro lá do Exército, da Brigada, não é porque ele é major, não é porque ele é coronel, não é porque é um oficial superior, que a autoridade dele vem dali. Não deve ser esse. Mas a autoridade dele deve ser pelo caráter que ele conduz os seus comandados. Essa deve ser a autoridade dele. Basicamente falando, é como se fosse a mesma coisa, ou seja, a autoridade deve estar na moral do indivíduo e não no posto que ele ocupa. O que a frase está dizendo é isso, utilizando quase que o valor espiritual. Olha, a sua autoridade não é porque você é um general, mas é porque pela forma como você se comporta, pela forma como você conduz os seus comandados, daí vem a sua autoridade. O mesmo acontece no mundo espiritual. Quando a gente lê a bibliografia espiritual, em que a gente vê espíritos que têm um reconhecimento enorme, imenso, né? Os grandes vultos nossos espirituais, um Bezerra de Menezes, como outros vários, nós reconhecemos essa autoridade deles pela moral com que eles exercem, pelo que eles fazem, pela sua condição de ação no mundo. E os espíritos estão falando justamente isso. Então, essa é a maneira como eles vão gradando os espíritos. Então, quanto mais o espírito vai evoluindo, mais essa condição moral ele vai assumindo. E os outros espíritos de condição inferiores instintivamente reconhecem isso. Um exemplo, Públio Lentulus Emmanuel, né, contando, ele, um senador romano, ou seja, um homem de alta condição material, em termos do cargo, do posto que ocupa, ao encontrar Jesus em Jerusalém, que Jesus, pela ótica material, era um carpinteiro. Então, um senador do império encontra um carpinteiro judeu. Ou seja, é como se o presidente dos Estados Unidos encontrasse um gari do Brasil. Nessa relação de autoridade. Então, Emmanuel conta que instintivamente ele só viu que ele estava de joelhos perante Jesus e chorava. Ou seja, ele
se ajoelhou diante de Jesus, apesar de todo o seu orgulho de patrício romano, porque ele se curvava, a sua condição de homem se curvava perante a alta autoridade do Cristo. E o mesmo acontece, a gente vê no mundo espiritual, de certa forma. Às vezes os espíritos, os grandes missionários da luz, quando eles descem às trevas e se fazem visíveis e se fazem reconhecer, né, como condição, a sua condição é tão elevada que aqueles espíritos ali da região das trevas, eles instintivamente, eles respeitam, né, eles não se propõem a combater no sentido de desrespeitar o mundo, esses missionários da luz, porque é instintivo esse respeito que eles têm. Então essa condição moral dos espíritos, quando Kardec pergunta assim, de que natureza que é essa relação entre bons e maus espíritos? Os bons espíritos, pela sua condição moral, de querer fazer o bem, porque a moral é isso, né? Não é moralismo, não podemos confundir moral com moralismo. Ah, que roupa que veste, como é que corta o cabelo, que isso, aqui. Não, a condição moral é no sentido do que a pessoa faz em relação aos seus semelhantes. Nós estamos falando moral nesse sentido. Então a condição, ela se mostra tão alta que os espíritos naturalmente respondem. E a natureza dos bons espíritos é auxiliar aqueles espíritos que ainda estão numa condição ruim. O que nós ainda na Terra temos dificuldade de entendimento é que muitas vezes no nosso entendimento, ajudar significa fazer o trabalho do outro ou tirar o outro da responsabilidade sobre os seus atos. E não é assim que o mundo espiritual, os grandes missionários da luz, eles enxergam. Que eles falam o seguinte, olha, cada um deve ser, tem que ser, é preciso que seja responsável pelos próprios atos. Então, se a pessoa, ele cometeu algum engano, não é que ele está sentenciado à pena, ao castigo. Não, ele vai ser ajudado, ele vai ser, naquilo que ele puder ser ajudado, ele será ajudado. Mas ele precisa corrigir os próprios atos. Porque muitas vezes, no nosso instinto materno e paterno, por exemplo, a criança está ali com algum sofrimento, qual é o nosso instinto? Tirar o sofrimento da criança. Né? E a gente quer tratar a nossa relação entre espíritos como se fosse assim. Ou seja, eu tenho um espírito que ele fez o mal, fez o mal, fez o mal, fez o mal, fez o mal. Aí um dia ele vai colher isso, os resultados das ações dele. Quando ele começa a colher, a gente quer tirar, né? Ele começa a mostrar um arrependimento, uma mudança de luz. Ah, coitado, vamos tirar ele do sofrimento. Não. Ele passar pelo resultado das suas ações faz parte do seu progresso, da sua transformação. É passando pelo resultado das coisas erradas que fez, é que o espírito ele se transforma, ele se modifica verdadeiramente e adquire condição moral. Então, muitas vezes, o espírito ele pede para passar por uma situação difícil, uma situação complicada no mundo material, não é simplesmente para sofrer à toa, é para ter uma condição moral. Fala, eu também passei pelo sofrimento. Às vezes um espírito fez um grande mal a um outro espírito. Ele pede para vir no mundo material, passar por um sofrimento igual ou maior do que ele causou. Esse sofrimento que ele vai viver não vai fazer bem nenhum ao espírito prejudicado anteriormente, mas vai dar a esse espírito condição moral de chegar e falar, olha, eu também passei pelo que você passou,
então eu tenho condições de te pedir perdão. Porque às vezes a pessoa vai pedir perdão, nem condição moral para pedir o perdão ele tem. Porque ele não viveu o sofrimento que ele causou. Esse entendimento que muitas vezes os espíritos superiores têm e que nós temos dificuldade de entender. Então, a natureza da relação entre bons e maus espíritos é a natureza de auxílio dos bons espíritos para os maus espíritos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.